Olá, quinto ano. Hoje, dia 1 de junho, né, estamos iniciando mais um mês. Esse mês seja bom para todos nós, né? A nossa aula é da disciplina de ciências, né? Hoje é terça-feira, certo? E vocês vão precisar do livrinho, certo? Olha aqui, ó. Na aula passada, nós falamos sobre o solo, né? Então, nós vimos que o solo, ele também é conhecido como crosta terrestre, né? E o solo, ele tem muitas utilidades, né? Tem pessoas que não dão devido valor, por ser uma parte, vamos dizer assim, uma parte baixa, né? Mas o solo, ele é muito útil. Ele serve para que a gente plante, que eu até falei para vocês, né? Eu disse, tem pessoas que acham que, se não existisse o solo, se não pudesse plantar nada para comer, as pessoas iriam comer só carne. Mas tinham muitos animais que não existiriam, né? Porque muitos animais que nós consumimos a carne dependem do solo para poder se alimentar. Então, a gente falou, né, que o solo, ele demora milhões de anos para poder se formar também. E ele é formado, né, tem a parte de cima, que é a parte superficial, é aquela parte que a gente constrói, que a gente pisa, né, que a gente anda. E abaixo nós temos o subsolo, que é aquela parte que a gente não enxerga, né? A gente só pode ver se a gente fizer alguma escavação, né? E também tem uma parte do solo que são as rochas, né? E o solo ele é formado por matéria orgânica, né? Que são restos de animais e plantas, né? Mortos. Ele também é formado por as rochas, né? Elas vão, né, elas vão se modificando, né? E a gente viu também que tem alguns tratamentos que a gente pode ter com o solo, né? Um solo fértil é um solo bom para o plantio. Já o solo infértil é aquele solo que ele é pobre em nutrientes. Não é um solo bom para que a gente possa plantar, né? E a gente viu que a gente pode fazer adubação para poder deixar o solo mais fértil. A gente também viu que tem alguns tipos de solo, né, que precisam ser irrigados, né, que são solos secos, e já tem aqueles solos que são muito encharcados, são muito molhados, então eles precisam ser drenados, né? Eles precisam que seja retirada um pouco dessa grande quantidade de águas que ele tem, né? Porque também um solo com água demais, ele não vai ser bom. Mas também um solo seco, ele também não vai ser bom, né? Ele precisa ter a quantidade ideal de água, né? Inclusive, também temos, nós temos, né, alguns animais que também vivem no subsolo, né? Por exemplo, as minhocas, né? E as minhocas, elas são importantes porque no que elas vão se mexendo, né, elas afofam o solo e fazem com que o solo receba a quantidade de luz solar ideal, faz também, né, com que a água seja penetrada, né, no solo, a água da chuva. O solo ele pode receber o ar também. E o solo ele também funciona como um filtro, claro, se esse solo estiver limpo, né, funciona como um filtro para quando chove, né, uma parte da água, a parte da água que não é evaporada, ela vai se filtrando e vai formando os lençóis subterrâneos, né, que são os lençóis que a gente chama de lençóis freáticos, né, lençóis de água. Então, claro, para isso, esse local desse solo precisa estar limpo. E se esse local estiver limpo, a gente pode cavar uma certa profundidade e achar uma água bem cristalina, né? Uma água limpa, tá? Inclusive, muitas pessoas em muitos lugares ainda não têm o abastecimento de água, então elas cavam poços, né, para poder ter água, tá certo? E já que a gente falou, né, na aula passada sobre isso, a gente agora vai falar sobre. Então, a gente hoje, né, vai falar sobre a poluição
desse solo, certo? Então, vocês na página 88 tem aí algumas imagens, né? E tem assim, a gente vai fazer uma leitura para poder comentar, tem? Tá certo? Atualmente, a preocupação com o lixo está em toda parte do mundo e nos diferentes segmentos da sociedade. Visando adequar o termo lixo produzido nas cidades, costuma-se usar a denominação resíduos sólidos. Estão sendo desenvolvidos estudos, palestras e ações que visam sensibilizar as pessoas sobre a importância da preservação dos nossos recursos naturais, a água, o ar e o solo. Sabendo da importância dos elementos naturais para a garantia da vida dos seres, algumas medidas devem ser adotadas para preservá-lo, visto que do solo, por exemplo, o ser humano retira seu alimento e constrói sua moradia. O solo sofre com a poluição causada pelos lixos urbano, industrial, eletrônico, químico e hospitalar, que afetam a qualidade de vida das pessoas e o equilíbrio ambiental. Muitos objetos poluentes não são biodegradáveis, ou seja, não são decompostos por seres vivos e se acumulam na natureza. Uma boa parte das cidades brasileiras joga seu lixo diretamente no solo, sem nenhum tratamento, em locais conhecidos como lixões, causando poluição, proliferação de ratos, baratas e moscas. Né? Então, veja só. É só esse pedaço aí, esse trecho que a gente leu, a gente viu que existem vários tipos de lixo. Né? Então, vamos começar falando sobre o lixo hospitalar. O lixo hospitalar é um lixo que a gente não pode, em hipótese alguma, reciclar. Por quê? O que é que a gente tem no lixo hospitalar? A gente tem seringas, algodão, esparadrapos, né? Medicamentos, muitas vezes também. Então, são materiais totalmente infectantes. Então, infelizmente, né, tem muitas clínicas que ainda depositam esse lixo em qualquer lugar. Esse lixo fica em contato com o solo, ele vai contaminar o solo, né, já que são materiais infectantes, e podem nos contaminar também. Inclusive, tem um outro risco também que corre desse lixo hospitalar ficar exposto, você já imaginou, tá lá a seringa. A seringa, alguém tomou uma injeção, ou teve seu sangue coletado, né? Então, essa agulha, ela penetrou na pele de alguém. Aí a gente vai, passa por um local que tem uma seringa dessa, e a gente se cura. A gente pode ser contaminado, né? Então, a gente não pode reaproveitar esses tipos de lixo, certo? Aí no texto também falou do lixo eletrônico, que é também um dos grandes problemas da atualidade. A tecnologia, ela está cada vez avançando mais, né? E o que é que acontece? As pessoas estão substituindo muito rápido os seus eletrodomésticos, né? Seus eletroeletrônicos. Exemplo disso, vamos falar sobre a televisão. A televisão, porque vocês são muito jovens ainda, mas os pais de vocês provavelmente devem se lembrar, né? As televisões, elas eram chamadas, inclusive, de televisões ou TVs de tubo, que elas eram grandes, pesadas, né? Então, há uns 3 anos, o sinal analógico, né, foi mudado para o sinal digital. E muitas pessoas pegaram essas televisões antigas e jogaram no lixo. E era muito comum a gente passar e ver numa praça uma televisão jogada, ver numa calçada, no meio da rua, né? E as televisões foram substituídas. Os computadores também, os computadores antigamente, eles eram bem pesados, né, bem grandes. Então, depois ele ficou um pouco mais fininho. Hoje em dia são usados mais os notebooks. E essa mudança rápida assim, da tecnologia vai gerando mais lixo. E o campeão é o celular. Né? Porque o celular, hoje em dia nós fazemos tudo pelo celular, mas o celular, você comprou um celular hoje, daqui a uma semana sai outro celular
ou até em menos tempo, bem mais moderno. Então as pessoas dizem, eu não quero mais esse celular. Eu vou comprar aquele outro porque ele faz isso, ele tem mais coisa do que esse, não sei o que. Então, vai mudando muito rápido. E sem contar que muitas pessoas têm seus produtos, tem uma televisão, tem um celular, quando quebra, tem pessoas que não mandam para o conserto, então jogam logo fora e compram outro produto novo. Então, tudo isso vai se acumulando no meio ambiente, né? E tem lixo eletrônico mesmo. O lixo eletrônico, ele demora muitos anos para poder se decompor, né? Por exemplo, a televisão. A televisão tem aquela tela, né, que é a parte de vidro, e a gente sabe que o vidro demora muito para se decompor, inclusive é um tempo até indeterminado. Aí tinha aquela parte de fora, né, que era como se fosse um plástico mais resistente. Então, demorava também para poder se decompor, certo? E isso faz, né, com que vá sendo acumulado cada vez mais lixo na natureza, certo? E aqui, ó, nós estamos vendo a quantidade de lixo e de esgoto, né, que estão aí, que poluem o solo, né? O chorume, se você já ouviu falar nessa palavra e você não lembra, o chorume é o líquido que é despejado do lixo, né? Às vezes, quando o caminhão do lixo passa, aí fica aquela parte escura, né? Daquele líquido escuro, aquilo ali é o chorume. E muitas vezes o lixo ele é levado para um local, um terreno baldio, que se chama lixão. Esse lixo ele vai sendo jogado ali, fica a céu aberto. Aí atrai insetos, né? Atrai vários animais também. E esse chorume, esse líquido, vai penetrando no solo, contaminando o solo também. Aí o ideal é que existam nas cidades os aterros sanitários, né? Para poder pegar. O aterro ele tem uma capacidade para drenar. Olha aqui, ó. Isso aqui tudinho é líquido do lixo. Isso tudinho é o chorume, ó. A gente aqui tá vendo, né, que essa parte aí foi drenado, esse chorume foi drenado. E aqui, ó, ele escorrendo. Então, isso aí polui muito o solo, né? Porque o solo vai absorvendo, né? Isso aí. O solo, ele também é poluído pelos agrotóxicos, né? Os agrotóxicos, eles são utilizados, né, nas plantações, né, para evitar que alguns animais ataquem. Então, tem gente que acha que, mas o agrotóxico é só colocado na planta. Não. O agrotóxico, ele também vai para o solo. Então, o agrotóxico ele tem produtos químicos também e faz com que o solo fique poluído também, né? A poluição por lixo, né, que é o campeão, todo lugar que a gente passa, a gente vê aqueles amontoados de lixo, né? Poluição por esgoto é um dos grandes problemas também. Tem muitos lugares que as pessoas não têm coleta de esgoto, né? Vocês provavelmente já viram aquelas tampas que ficam no meio da rua, aqueles bueiros, né? Que ali vai toda a água de esgoto nos lugares que tem saneamento. É a água que foram usadas nas casas, nos estabelecimentos comerciais, e as águas vão para ali, para aquele esgoto. Mas tem muitos locais que não tem esgoto, não tem uma coleta de esgoto. Então, às vezes o esgoto ele é jogado no mar, ele é jogado, né, em qualquer lugar. Assim, então, inclusive, muitas vezes as praias, elas são vítimas dessa poluição por esgoto, né? Aí o esgoto, ele, querendo ou não, ele vai poluir a areia e também vai poluir a água, né? E a gente sabe que as pessoas gostam muito de ir à praia e, no final das contas, terminam, muitas vezes, usando uma água contaminada, né? Para vocês terem ideia, aqui no Nordeste, tem muitos locais que ainda não tem saneamento e na região norte também. Na região norte, tem uma parte do Amazonas, do Pará, que também não tem. Mas quase 70% da população não tem saneamento, né? Ou seja, mais da metade. E até o rio Amazonas, né, como outros rios também importantes, estão sofrendo com essa poluição por conta dessa falta de saneamento básico. As pessoas não têm coleta do esgoto e não têm coleta de lixo. Então, saem jogando seu esgoto, seu lixo, né,
qualquer lugar, né? Poluição por pilhas e baterias. Às vezes a gente tem um aparelho em casa, um controle de televisão, né? Controle remoto. Aí a pilha acaba. Aquela pilha ela não vai mais nos servir, né? Aí as pessoas jogam no lixo. A gente às vezes tem um celular, a bateria ficou ruim, a gente compra outra bateria, termina jogando aquela no lixo. O problema é que as pilhas e as baterias, elas têm produtos químicos. E esses produtos, eles eles saem, né, dessas pilhas e dessas baterias e penetram no solo muito rápido. Só que nem sempre a gente consegue ver, né? E elas estão liberando esse material prejudicial, né? Aí penetra no solo, aí você diz assim, ah, mas é pouquinho, aí vai chover. Aí esse resíduo que ela soltou vai atingir os lençóis subterrâneos de água. Consequentemente, vai atingir a nossa saúde. Então, tem muitos lugares que tem os papa-pilhas e papa-baterias. Você pode encontrar em algumas universidades, você pode encontrar em alguns shoppings também. Então, tem lá um coletorzinho de bateria e de pilha. Então, você pode guardar, né? Quando acabar, você chega lá e deposita nesse local, quando você for, né? Infelizmente, o que também não contribui para que as pessoas descartem também corretamente é porque muitos locais não têm esses coletores, né? Que a gente chama de papa-pilhas e papa-baterias. Então, as pessoas terminam jogando de qualquer jeito. O desmatamento é outro problema, né? O desmatamento deixa o solo muito exposto, que a gente viu que na aula passada a gente viu que as plantas elas protegem o solo e assim o solo ele fica mais exposto também para poder ser contaminado. As queimadas também, né, poluem o solo porque ficam ali os resíduos, né, as cinzas daquilo tudo que foi queimado. Não só queimadas assim de floresta não, qualquer coisa que a gente queime no solo vai prejudicar. E nós temos algumas soluções, certo? Vocês encontram na página 90, tem assim. O desmatamento é outro problema grave causado ao solo, visto que a derrubada da vegetação e as queimadas o tornam pobre em nutrientes, já que matam os seres decompositores e ainda aceleram a erosão, que a gente na aula passada viu que a erosão é o desgaste do solo, não é? Assim, algumas medidas precisam ser adotadas com urgência para diminuir o impacto da poluição do solo. Aí no primeiro tem redução da produção de lixo, né? Seria o que? A reciclagem, né? A gente reaproveitar alguns materiais. Tem algumas indústrias, inclusive, que já fazem isso. Elas fazem os seus novos produtos a partir de produtos, né, que foram reaproveitados. Então, é uma maneira também de cuidar do meio ambiente. Tratamento adequado, né, do lixo. Esse lixo, quando a gente fala em tratamento adequado, quando a gente fala em tratamento adequado do lixo, é o que? Esse lixo ser depositado no lugar correto, né? Ter os aterros sanitários para poder tratar esse lixo melhor. Esse lixo também ser reciclado, né? Tem muitos materiais que são recicláveis, mas eles não são reciclados, né? Então, colabora muito para a produção de mais lixo. O saneamento básico também seria outra poluição, outra forma, né? Por quê? Olha o que acontece aqui nessa imagem com a falta de saneamento básico, né? Então, aí, ó, tem água, né, com esgoto, com lixo, né? Então, seria uma solução. Técnicas agrícolas menos poluentes, né? Então, ó, o ideal, né, é que os adubos eles fossem todos orgânicos, porque não levam produtos químicos, né, levam produtos da própria natureza e assim não iria causar tanto impacto. As minhocas
né? Também as minhocas, elas afofam o solo, né? O humus de minhoca, elas afofam o solo, né? E deixam o solo mais fértil, né? E agora nós vamos fazer as páginas 91 e 92, tá? Página 91 tem assim: 1. Como você está colaborando para evitar a poluição do solo? Cite 3 ações que você costuma ou pretende realizar para ajudar o solo. Aí é pessoal, você vai escrever 3 coisas que você já faz ou que você ainda pensa em fazer para poder proteger o solo da poluição, tá? Vocês podem, inclusive, pausar o vídeo para poderem responder, tá certo? No segundo, nós temos assim. Então, tá aí, né? Só para vocês saberem que o primeiro é pessoal, eu botei só o primeiro ali, tá? No segundo, nós temos assim: complete o quadro. Entre as medidas de prevenção à poluição do solo estão. Nós temos aí 5 espaços nesse quadro, nessa tabela. Então, redução, algum até aí tem 5 espacinhos, né, para a gente colocar o que a gente deve fazer para poder prevenir, né, a poluição do solo. Então, ó, redução da produção do lixo é uma das alternativas, né? A gente reduzir, fazer menos. Né? Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente compra coisas desnecessárias, que a gente já viu na disciplina de ética, né? Então, tudo que a gente compra vem uma embalagem. Então, essas embalagens, muitas vezes, elas não são biodegradáveis, ou seja, elas não se decompõem de uma forma fácil na natureza. Demoram muitos anos para poder se decompor, e aí vai acumulando, né, mais lixo na natureza. O tratamento adequado do lixo, né, que a gente falou ainda agora, a gente pode reciclar esse lixo. O ideal seria que as cidades tivessem, né, os seus aterros sanitários, né, para poder facilitar esse processo. Né? A reciclagem, o saneamento básico, as pessoas terem a coleta de lixo, né, terem os seus esgotos, a coleta de esgotos também, né? E muitas vezes as pessoas não têm local para poder jogar seus. Muitas vezes as pessoas não têm locais, né, para jogar. E o lixo, né, que são os seus resíduos sólidos, o lixo, e os seus resíduos líquidos também, que são as águas dos esgotos, né? Então, elas terminam esse esgoto, elas vão ter que se livrar desse esgoto, né, da água que ela usa dentro de casa, e ela vai ter que se livrar do lixo. Então, infelizmente, fica, né, a céu aberto, né? Não utilização de agrotóxicos, né? Então, seria ideal que as pessoas arrumassem outras formas de prevenir, né, esse uso, né, de agrotóxicos, certo? No terceiro quesito, nós temos assim: o uso de agrotóxicos na lavoura e o solo contaminado causam uma série de doenças para o ser humano. Você conhece algumas delas? Caso não, pesquise-as e depois cite no espaço abaixo. O uso dos agrotóxicos, eles podem nos causar, né, doenças renais, que são doenças nos rins, doenças, danos ao nosso fígado, não é? Até câncer, né? E o câncer é uma das doenças que a gente sabe que teve um aumento muito grande, né, devido a essa quantidade de agrotóxicos também que são utilizados em alguns produtos, né? E
Tem outras doenças também que os agrotóxicos eles podem causar, né? Então, infelizmente, as pessoas usam nas plantações para poder reduzir a quantidade de estragos nas plantações, mas, por outro lado, tem essa questão das doenças, né? Na página 92, nós temos assim: observe a imagem a seguir. Vocês estão vendo aí que tem uma pessoa colocando agrotóxicos nas plantações. Aí tem: que atitude seu Juca pode tomar para evitar o uso de agrotóxicos? Agrotóxicos são produtos químicos, a gente viu aí, né, que causam muitas doenças. Então, o que é que ele poderia fazer, né? Pode utilizar produtos naturais em vez de agrotóxicos. Então, ó, pode utilizar produtos naturais em vez de agrotóxicos. É uma alternativa, né, de que seu Juca poderia fazer para não prejudicar o solo, certo? Já que a gente viu que mesmo as plantas recebendo esse agrotóxico, elas também podem ser prejudicadas, certo? O solo também é prejudicado e principalmente a nossa saúde, né? Já o quinto quesito tem assim: observe este ambiente. Vocês estão vendo que aí é uma praia, né? Praia deveria ser local o quê? De lazer, de diversão. Mas olha a quantidade de lixo que tem aí, né? Aí na letra A tem assim: o que você sente ao encontrar essa cena no momento de diversão? Você de repente está lá na praia brincando, aí você se depara com um monte de lixo, um amontoado de lixo desse. O que é que você sente? Aí é pessoal, você vai escrever, tá certo? Lembrando, gente, pausem o vídeo para vocês poderem fazer as correções, poder responderem, né? Que a gente não pode deixar o vídeo direto, não é? Letra B. Você costuma recolher o lixo que produz na praia? Como? Por exemplo, você vai à praia, aí você tomou um refrigerante. Aí aquela latinha de refrigerante, ou você tomou uma água mineral, aquela garrafinha, ou você chupou um picolé, aí tá ali o palito, o saquinho. Você costuma recolher ou você costuma deixar na praia o que você consome lá, né? As embalagens, vamos dizer assim, de bebidas, de comidas. Aí, como é que você faz? Como é que você recolhe esses materiais, certo? Também é pessoal, tá bom? Então, hoje nós ficamos por aqui. Beijo para vocês, desejo um excelente mês. Fiquem na paz e até a nossa próxima aula.